Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Está muito fechado. Hebreus capítulo 6. Todos acharam Hebreus? Você vai para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, segunda, Tito, Filemão, depois Hebreus. Todos acharam? Amém. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais, estava melhor antes, ficou meio, está muito aberto, fecha mais. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem diz amém por isso? Amém. Meus amados, nós louvamos ao bom Deus pela graça, pelo privilégio de estarmos celebrando na sexta-feira a 7ª Santa Ceia do ano. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Próximo mês, agosto, nós estaremos na igreja, louvando a Deus, agradecidos pelo grande presente que Deus tem nos dado. Nosso pastor encetou uma grande reforma no nosso templo sede, a fim de que tenhamos mais conforto, mais alegria. Nós louvamos a Deus por isso, e Deus tem nos ajudado muito. A igreja está ficando muito bonita. Então, para nós é honroso, é alegria nós estarmos em um templo totalmente reformado. Oremos pelo nosso pastor presidente, reverendo Jaurisvaldo, que tão sublimemente tem feito a obra de Deus, e nós louvamos a Deus pela igreja que tem contribuído, sido fiel, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? A Epístola aos Hebreus, toda a trajetória da promessa de Deus feita ao povo de Israel, ela exalta Cristo como nosso sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 1, ele já vai mostrar toda a logística de Deus para que ele pudesse falar com o seu povo. É necessário, e era necessário, que Deus criasse um sistema cultico, uma forma revelativa da sua palavra, para poder se manifestar ao seu povo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, e a nós, nesses últimos dias, tem nos falado através do seu Filho, Jesus Cristo. É interessante nós observarmos, irmãos, que Deus
ele vai criar os meios necessários para falar, tanto pessoalmente como corporativamente. Qual o meio que Deus fornece para que ele possa se comunicar pessoalmente? Deus se revela através dos sonhos. E através dos sonhos, Deus vai mostrar o seu plano e propósito para nossas vidas. Nós que sonhamos, irmãos, os sonhos, eles podem ser produzidos naturalmente. É aquilo que você passa o dia vendo, ouvindo, e à noite você pode reproduzir isso nas imagens através dos sonhos. Existem sonhos que são setas malignas. Satanás, ele não pode entrar na nossa mente, mas ele lança setas, ele prepara circunstâncias, ocasiões para lançar a seta, e à noite as pessoas têm até pesadelos. Mas existem os sonhos que são sonhos de Deus. Não é a música que nós cantamos do Nani Azevedo, mas os sonhos de Deus é um método que Deus se utiliza para se revelar para nossas vidas, para nos despertar, para nos mostrar algo que até não tem acontecido, e Deus mostra através dos sonhos. E os sonhos de Deus, eles são reais, autênticos. Eles se cumprem na íntegra. Eles são reais. Então o escritor aos Hebreus, ele está mostrando, além da excelência do sumo sacerdote de Cristo, ele está mostrando que Deus tem meios de falar com o seu povo. No capítulo 5 de Hebreus, ele vai dizer que todo sumo sacerdote, que é assunto do meio do povo, ou levantado do meio do povo, ele é levantado com um propósito de Deus para prestar expiação para o povo. Mas Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está acima de qualquer coisa. E este sumo sacerdote está imbuído de prerrogativas de que ele, sendo Deus, desce a este mundo, tornando-se homem, para prestar um sacrifício em favor do homem. Ele é a própria expiação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício vicário, substituto. E o seu sacrifício é cruento, envolve sangue. E o sangue dele não é como os touros ou os bodes e os carneiros, que todo ano no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que se paramentar para entrar no lugar santíssimo. Cristo, na investidura de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entra uma única vez, porque o seu sacrifício é eternal. Ele não precisa todos os anos os judeus comparecer diante do sumo sacerdote levando o sacrifício. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é a expiação, ele é o sacrifício eterno, e ele se oferece por vontade própria. Ele morre, desce à sepultura, ressuscita ao terceiro dia, ascende ao céu, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do nosso sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai falar de rudimentos da fé. De pessoas que até provaram, sentiram, experienciaram
aquilo que nós podemos chamar de transcendental, eles se alegraram, choraram, eles ficaram com o coração cheios de gozo, e como a semente que foi semeada na beira do caminho, ou entre as pedras ou os espinhos, eles foram sufocados pelas inconstâncias da vida, pelos vai e vem da vida. Eles são sufocados e não estão na expectativa da promessa feita por Cristo. A fé deles feneceu. Eles estão apagados, esqueceram-se da promessa. Deixaram para trás aquilo que é mais precioso, a promessa de Cristo. Mas no mesmo capítulo, o escritor vai dizer que para aqueles que permanecem, que acreditam, que fazem finca-pé na palavra de Deus, estes têm com intrepidez a vontade e o desejo de entrar no lugar santo, não por vontade própria, mas porque o nosso sumo sacerdote, como precursor, ele vai na frente, oferece um sacrifício, e o sacrifício é aceito não somente aqui, mas é aceito no altos céus. Deus agora está feliz com o sacrifício de Cristo. Ele cumpriu à risca tudo quanto estava profetizado ao seu respeito. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, depois de ter falado sobre as inconstâncias das pessoas que deixaram a promessa, no versículo 9, ele diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quem espera coisas melhores aqui, nesta noite, louva ao Senhor. O mundo está caótico, é verdade. O mundo está corrompido, é verdade. A verdade está distorcida, é verdade. As pessoas estão confusas, é verdade. Mas nós esperamos em Cristo coisas melhores, a despeito de todas as coisas contrárias. Nós vamos manter a esperança em Cristo. Por isso que nós estamos aqui. Iremos para nossas casas, voltaremos de volta a este lugar e continuaremos batalhando a batalha da fé e acreditando na esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única vez em Hebreus que fala de amados é no capítulo 6, versículo 9. E quem é amado, irmãos? Amado é a pessoa que é preferida. Amado é a pessoa que é vislumbrada. Amado é a pessoa que é cuidada. Amado é a pessoa que é velada. Eu fico boquiaberto quando eu vejo os casais se pronunciarem sobre o seu cônjuge. Aí o homem vem para cá e diz: levanta, minha amada, minha princesa, minha linda, levanta. E em casa às vezes não faz isso. Oh, glória, abençoa Jesus. Glória a Deus. A linda, a amada, a princesa, o seu reinado tem que começar em casa. A apresentação aqui é reflexo daquilo que é em casa. Às vezes nem no carro fala com a amada, nem com a princesa, nem com nada. Mas quem é amado é cuidado, é velado, é protegido, é guardado. Ele diz: ó amados, porque para aqueles que permanecem em Cristo, acreditando na promessa, para Ele somos amados do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E Cristo, irmãos, não é hipócrita. Quando Ele chama a pessoa de amado, é amado mesmo.
Aí ele continua: esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Os hebreus o povo começa a ouvi-lo e vai começando a compreender a linguagem do expositor. Aí versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Eu posso esquecer, seu marido pode esquecer. Eu gosto sempre de trazer à baila a famosa frase de Aristóteles: não há nada que envelheça mais rápido do que a lembrança de um benefício. As pessoas se esquecem rápido. O pai esquece do benefício do filho, o filho esquece do benefício do pai, o esposo da esposa, e assim sucessivamente. Mas Deus não é injusto. Deus não esquece de nada. O teu trabalho tem uma recompensa no Senhor. Louvado seja o nome dele pela sua fidelidade nesta noite. Ele não sofre de qualquer perturbação mental ao ponto de esquecer. Ele não fica velho, ele não fica caduca, ele é lembrado, acontece o que acontecer. O que você faz está escrito na agenda de Deus. Ele não esquece da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Eu falei na sexta-feira passada, irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Você enfrenta trânsito, essa chuva que cai torrencialmente, a dirigibilidade fica difícil, as pessoas no trânsito ficam frenéticas, estressadas, você não tem uma completa visão, porque a chuva mesmo vai embaçando o seu carro. Então, para estar aqui nesta noite, irmãos, só por amor, só por acreditar na palavra dele. Aleluia. Sair na chuva, eu vim de carro mesmo assim. Esse trabalho que vocês fazem, Deus não é injusto para esquecer desta obra. Ele está em cima, olhando nesta noite para esta igreja. E Ele é corporativo. Ele olha o mundo todo. E nesta noite o olhar dele, como chama de fogo, está olhando para a igreja do Farol e dizendo: anota aí, eles vieram para louvar o meu nome. Então eu não sou injusto para esquecer do trabalho e da obra. Levanta a sua mão e agradeça aquele que é justo e eterno para todos sempre. Glória a Jesus. O escritor está preocupado com a esperança do povo, irmãos. Tem muita gente que perdeu a esperança, irmãos. Eu quero lhe convidar para quando você for para a sua casa nesta noite, para você dormir tranquilo, irmãos. Porque quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu, quem foi? Foi Deus. E se Ele prometeu, está carimbado, registrado. Não muda, não falha e não passa. Glórias a Jesus. O escritor, ele está acendendo para que o povo entenda a esperança em Deus. E ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte A, diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Quem acredita diz amém. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. A tua casa, a tua família, os teus empreendimentos, o teu futuro será melhor do que os dias atuais. Porque não é minha palavra, é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus. O fim das coisas será melhor do que o começo. Vamos exercer a fé desta noite. Diga para quem está do seu lado: o fim das coisas da tua vida vai ser melhor do que o começo. Glórias a Jesus. Aleluia. Mas para que este fim se consuma, para que tenha um desfecho, uma apoteose, é necessário não sermos negligentes, irmãos. É necessário. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes ou tardios, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aleluia. Quem quer dar as promessas aqui? Aleluia. Aí o escritor vai introduzir na sua prédica um homem chamado Abraão. E ele vai trazer a memória, ele vai retrospectar a história do povo de Israel. De um homem que foi chamado de uma terra distante, em Ur dos Caldeus. Um homem que não tem projeções, um homem que serve aos terafins, a família. Mas Deus vê em Abraão uma centelha em que ele pode soprar a sua promessa. O que Deus está procurando nesta última hora é centelhas de que acredite que Ele é o Deus da promessa. Para quê? Para que Ele possa soprar e a promessa inflame e o nome dEle seja glorificado. Este homem, a princípio, não é Abraão. O nome dele é Abrão. E se nós fizermos uma comparação meia jocosa, nós vamos associar Abrão àquelas pessoas que abrem de qualquer coisa. Abrão. Aí ele chama ele, em Ur dos Caldeus. Ele faz um convite para este homem. Deus, irmão, quando Deus quer as coisas, ele não sai atropelando tudo. Deus é ordeiro. Deus é organizado. Aí ele faz uma proposta para ele. Uma proposta, irmãos, uma proposta complicada. Ele disse: vai sair da sua terra, da sua parentela, do meio da tua família, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você quer, Abraão? E Abraão topou a proposta. Irmãos, só aceita uma proposta dessa quem tem a centelha da esperança de Deus no coração. Você, quando quer comprar alguma coisa, você vai olhar um apartamento, um terreno, uma casa, um carro. Você, quando vai comprar um carro, você faz test drive para ver se você
tem uma boa ergonomia no carro, se você tem uma boa dirigibilidade, saber se é confortável, se os acessórios, ele está pronto para lhe atender no que você deseja. Você vai comprar uma casa, o corretor manda a foto, tu vai lá conferir se realmente é assim, os quartos, o tamanho, os banheiros, a despensa, tudo. Mas este homem aqui, irmãos, Deus não lhe dá nenhum vislumbre de como é a terra. Ele está esperando que Abraão acredite na promessa dele. Ele disse: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E tem mais, a promessa sua vai esparramar de quem lhe abençoar. Quem lhe abençoar vai ser abençoado. Agora, quem olhar para você com desdém, balançar a cabeça, menear a cabeça, virar a cara e lhe amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, Abraão. A sua promessa vai ser tão grande que você vai ser pai de multidões de nações. Seu nome será bendito. Você vai ser uma bênção na minha presença. Quem tem promessa de Deus, quem acredita, é uma bênção. Você pisa e Deus vai descortinando o impossível. Deus vai abrindo a porta. Nesta noite eu quero ser profeta de Deus. Se você crê nessa centelha da promessa, faça finca-pé na palavra, avante, e o Senhor vai ser contigo. Glórias a Jesus. Acontece que os impedimentos, irmãos, os empecilhos acontecem. Seria muito bom que Deus nos prometesse a coisa e a gente ficar sentado e deixar essas coisas acontecer. Era muito bom. Aí, Abrão tem 75 anos. Sua mulher, além de estar adiantada em idade, é estéril. E ele sai. Mas na frente ele diz: a promessa demorou demais. Ele com 86 anos, Sarai disse: não, pegue a serva Agar, coabite com ela, e nasceu Ismael. Mas Deus não queria, irmãos, que fosse dele. Nós costumamos, irmãos, querer escrever na agenda de Deus. Ligar para alguém que lhe conhece, para saber a opinião. Deus não precisa disso, irmãos. As coisas vão 17 de Gênesis, ele muda o nome dele. Abraão, o seu nome não está muito bom, vou botar o seu nome de Abraão, pai de uma multidão. E Sarai também não está bom, vamos botar o nome dela de Sara, princesa do Senhor. Isaac só veio nascer quando Abraão estava com 100 anos de idade. Aí Paulo, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer: e o velho Abraão, olhando para a mortificação do seu corpo, e olhando para sua esposa Sara, sabendo que na perspectiva lógica do físico, ela nunca daria um filho abrindo a sua madre, mas ele, observando a promessa, e aquele que é maior do que a promessa, que prometeu, ele é fiel e justo, e ele prosseguiu, dando glória a Deus. Não pode, glória a Deus, não tem glória a Deus. Por quê? Porque vai acontecer. Quem acredita na promessa, glorifica o nome do Senhor. E ele espera com paciência. E ele tem esperança. E esperar com paciência, irmão, não é sentar, cruzar as pernas e esperar que as coisas aconteçam. E eu ouvi uma frase muito interessante. Não é bíblica, mas cabe dentro da concepção bíblica. Esperança não é uma dose de anestesia para você ficar tranquilo. A esperança é uma dose de adrenalina que impulsiona a visão de Deus na sua vida. Não tem chance, mas você acredita. Não tem porta, mas você
prospera. Não tem possibilidade, mas você crê que Deus vai providenciar. E ele segue nesse tropel. Ele acredita na esperança de Deus na sua vida. Glórias a Jesus. Aí, versículo 18, ele vai dizer: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E quais são as duas coisas imutáveis? Primeiro, o que Deus fala, irmãos. Se Deus falou, está falado. Eu gosto dessa junção de palavras. O que Deus falou, está falado. Números capítulo 23, versículo 19. Bota aí, por favor. Números 23, versículo 19. Isto aqui, irmãos, é uma situação em que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele disse: olha, se você amaldiçoar esse povo, eu vou lhe dar um montante de dinheiro. Ele disse: vamos amaldiçoar, vamos preparar o altar, o sacrifício é feito e eu começo a abrir a boca e amaldiçoo. Todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, a palavra na boca dele por Deus era dada ao contrário, saía bênção. Isto acontece ainda hoje, ainda. Deus muda as palavras. Aí Balaque está preocupado: eu lhe chamei, lhe contratei, estou lhe pagando para amaldiçoar. E ele disse: quem sou eu para inquirir o Todo-Poderoso? Se Deus quer abençoar, quem pode amaldiçoar? Então não temas nesta noite. É sexta-feira chuvosa, vá para casa, descanse e volte, porque ninguém pode amaldiçoar, parar, frear aquele que tem promessa de Deus na vida. Quem quiser que fale, mas Deus é fiel e poderoso. Números 23, 19, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não se confirmaria. Vamos fazer o nosso exercício de mnemônica para ficar guardado, registrado, carimbado na nossa mente. Repitam comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Você quer mais o que de Deus nesta noite, irmãos? Se Deus fala, está falado, irmãos. Aí no versículo 19, a qual temos como âncora da alma. Os irmãos sabem que as âncoras são usadas para manter, principalmente em tempestades, o navio, para eles não dar cabo nas rochas. O escritor, aqui só tem duas vezes que fala de âncora na Bíblia. Aqui, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, o naufrágio de Paulo. O escritor vai trazer a metáfora de uma âncora. E a âncora, muitas vezes, pela força do vento e as ondas empoladas que batem no navio, eles arrastam a âncora e o navio fica sem controle. Mas o escritor está dizendo: aconteça o que acontecer na sua vida,
a âncora que está fincada por Jesus Cristo não vai deixar o seu navio bater nas rochas. Pode acontecer o que acontecer, doença, morte, imperfeições, tribulação, perseguição, mas o navio está seguro, a âncora da alma, quem colocou foi Jesus Cristo. Não tudo bem, porque Jesus está do nosso lado. Glórias a Jesus. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Os irmãos sabem que todos os anos antes de Cristo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação. Quando Jesus ele morre, há um terremoto, e o véu do templo é rasgado de cima para baixo. O escritor está dizendo o seguinte: vocês têm que crer, porque Jesus primeiro, ele entrou no lugar santíssimo e entrou para ficar. Ele agora ficou, está lá, e ele é a segurança da promessa de Deus em nossas vidas. Quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia.